Exclusivo com Diego Firmino. Tem negócio. Post aqui, ó, do TV Espírito de Porco, tá? O parceiro Corneta Bozelli mandou essa aqui, ó. O Palmeiras é mais um clube na briga pelo volante Arthur da Juventus. Os primeiros contatos entre Verdão e o staff do jogador já ocorreram e o clima é de otimismo. O Palmeiras agora aguarda possível rescisão de contrato do atleta com a equipe italiana para intensificar de vez as conversas. E aí tinha saído uma notícia, né? Acho que hoje mesmo, de que o Arthur estaria rescindindo com a Juventus, né? E isso aí poderia facilitar até numa situação aí do Palmeiras poder talvez contratar o Arthur, né? Que é um jogador que viria muito caro se o Palmeiras tivesse que contratar ele da Juventus, tá? Contratar mesmo ele da Juventus, mas parece que eles podem conseguir uma rescisão amigável, né? Eu vou ver até se eu acho aqui a notícia e a gente já dá uma analisada sobre isso, ó. O GE soltou hoje essa notícia aqui, ó. Duas horas atrás, ó, recente, ó. Ex-Grêmio e alvo do Corinthians, Arthur negocia a rescisão com a Juventus. Volante de 30 anos deixou o Grêmio em junho após não renovar o contrato. Corinthians mostrou interesse no jogador. Arthur e Juventus negociam os termos de uma rescisão contratual, que deve ser oficializada nos próximos dias. O jogador pediu para romper o contrato há cerca de uma semana, e o clube italiano deu encaminhamento às tratativas, já que não pretende mais aproveitar o atleta. Depois de deixar o Grêmio, o volante foi alvo de Corinthians e Fluminense. Até então não tinha nada de Palmeiras, né? O contrato do volante com a Juventus vai até junho de 2027. Com o fim do vínculo, o Arthur ficará livre no mercado e poderá acertar de forma imediata com outro clube. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista italiano Fabrício Romano e confirmada pelo GE. Executivo de futebol do Corinthians, Marcelo Passo, confirmou em julho o desejo de contar com o volante. Ou seja, o Corinthians tem um desejo real mesmo de contratar o Arthur, né? E o Arthur tá muito provavelmente encerrando o vínculo com a Juventus muito em breve, né? Aqui, ó, mas por causa dos transfer bans, pediu para o jogador esperar um desfecho das situações. A pedida salarial foi considerada alta no mês passado, mas o clube acreditava que a boa relação com o técnico Fernando Diniz poderia ajudar na negociação. E aí, vamos lá. O Corinthians, então, quer contratar o Arthur. E o Arthur, não sei se quer ir pro Corinthians e tal, mas aparentemente já teve algum tipo de conversa entre o staff, o Arthur e o Corinthians. E aí, segundo a notícia do Bozelli, essa aqui que eu coloquei aqui, vocês muito bem viram, ó. O Palmeiras estaria na briga pelo Arthur. Nessa briga com o Corinthians e não sei se o Fluminense. Eu não sei como é que tá a situação do Fluminense em relação ao Arthur, mas o real interessado, o mais forte interessado é o Corinthians. Mas o Corinthians tá nessa situação de transfer ban, né, mano? E aí eu até trago aqui pra vocês uma reflexão do meu parceiro Diego Souza aqui, ó, no Zona Mista da semana passada, ó. O Diego mandou essa aqui, ó. É muito difícil eu chegar aqui e criticar qualquer jogador do Corinthians. Eu não consigo fazer isso. Porque mesmo em toda essa situação, os caras estão jogando. Mesmo em toda a crise que a gente tá vendo, os caras estão entregando dentro de campo. O Diniz, cara, zero responsabilidade. Não tem nem como falar, o Diniz tinha que fazer esse time jogar mais. Não, cara, ele tá usando as peças que ele tem. Ele tá fazendo Pedro Raul fazer gol. Entendeu? A gente tem um jogador, o Pedro Raul, que ele tem mais harmonização facial no ano do que gol. Aí é imbatível. O homem skin Prime, tá? Prime. Mas é isso, cara. Prime, aqui, ó. Skin. A gente veio com a skin comum. Quando tu entra no jogo, tem a skin e tu não Ele comprou a versão Ultimate, né? A dele é, ó. Então você tá vendo um Diniz fazer o que pode, porque o Corinthians... O Wesley já estreou fazendo gol. O Wesley fez de tudo pra vir pro Corinthians. Ele falou o seguinte, cara, se eu voltar pro Brasil, eu quero vir pro Corinthians. Baixou salário, fez uma porrada de coisa. O Corinthians não podia contratar com transfer ban. Aí o Cruzeiro veio, pagou mais, levou o cara. Aí o cara não vai parar a carreira dele por causa disso. Pra mim é muito difícil. E aí é exatamente aí que eu quero chegar. O Arthur não vai parar a carreira dele pra ficar esperando o Corinthians, tá? Se o Wesley, que é cria do Corinthians, que é identificado, que queria muito ir pro Corinthians, não parou a carreira pra ficar esperando o Corinthians, não vai ficar esperando o Corinthians. E aí o Wesley acabou fechando com o Cruzeiro e já tá jogando pelo Cruzeiro. Então o Arthur, que não tem nenhuma relação com o Corinthians, né? É cria, acho que do Goiás, né? E aí depois surgiu pro futebol no Grêmio. Por que ele vai ficar esperando pelo Corinthians, cara? Não tem por que ficar esperando. Então, se o Palmeiras quiser entrar no negócio, já que o Palmeiras não conseguiu contratar o Danilo, o Arthur seria esse cara, mano. Eu, particularmente, sou muito fã do Arthur, tá? Eu acho que é um jogador
pro nível do futebol brasileiro muito acima da média. É um volante muito técnico, muito habilidoso, controlador de bola, controlador de jogo, né? Ele é o cara que manda no meio campo. E a gente tem um Marlon, que é um cara mais do passe longo, mais de ser o maestro ali. O Andrés, que é um cara um pouco mais incisivo, mas o Arthur é o cara que esconde a bola. A gente não tem esse meio campista que esconde a bola, cara. E eu particularmente, até coloquei uns lances aqui pra gente ficar olhando conforme eu vou opinando, e quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários. Pra mim o Arthur, cara, ele não é o cara do passe longo, ele não é o cara como eu posso dizer, de ser o maestro do primeiro passe, mas ele é o cara que esconde a bola e conduz muito bem no entrelinhas. Então assim, pra mim, ele num time como o Grêmio, que jogou bem, jogou muito bem, pra mim ele jogou muito bem, foi um dos principais jogadores do Grêmio. Ele sai do Grêmio, o Grêmio morre, cara. Vocês assistem os jogos do Grêmio? O Grêmio com ele já era ruim, mas ele fazia muita diferença. Sem ele, o Grêmio piorou muito. O Grêmio perdeu a alma do time. Porque o Arthur, pra mim, ele é muito bom jogador. Ah, mas ele deu errado no Juventus, deu errado no Barcelona, deu errado no Liverpool. Talvez pro futebol europeu ele não deu conta mesmo. A gente tem o Andreas Pereira aqui, que não jogou no United também, pô. Não conseguiu jogar no United. Então, o que me leva a crer que o Arthur não seria um grande jogador, porque a carreira dele na Europa, entre aspas, flopou. Pra mim, aqui pro futebol brasileiro, ele sobra, tá? Pra mim, o Arthur sobra no futebol brasileiro. Tá novo, 30 anos, é a mesma idade do Andreas. Acho que o Andreas também tem 30 anos. Então, você ter Marlon, Arthur e Andreas no meio campo seria excelente para um time como o Palmeiras. O Grêmio não jogou Libertadores, então se ele chega agora, ele poderia jogar Libertadores se o Palmeiras classificar, né? Porque o Palmeiras vai jogar amanhã contra o Ceu, vamos ver, né? Não sei quando você tá vendo esse vídeo. Mas assim, é um jogador que pra mim, no futebol brasileiro, ele sobra. Ele é muito acima da média. E aí, a gente precisa ver também que ele fez alguns jogos no primeiro turno, né? Ele jogou alguns jogos no primeiro turno e fez uma dupla muito boa ali com o Carlos Vinícius, né? Jogadoraço, cara, jogadoraço. E aí eu quero ver uma parada aqui que é muito importante também, eu não vi antes, né? Mas a gente vai ver agora, que é a quantidade de jogos que o Arthur fez no Campeonato Brasileiro. Porque se ele já fez 13, ele não vai conseguir jogar mais, né? Pelo menos não no Brasileiro, né? Nas outras competições ele pode jogar. Vamos ver, eu vou dar uma olhada aqui, ó, colocar na página aqui dele do SofaScore pra gente avaliar aqui junto, ó. Temporada pela Série A 23-24, não. Brasileirão Betano. Ele teve 10 jogos pelo Grêmio, ó, 10 jogos, então ele pode jogar o Brasileirão. Se o Palmeiras fechar com o Arthur, o Palmeiras pode tê-lo nos jogos do Brasileirão. E óbvio, se o Palmeiras passar pelo Cerro na Libertadores, poderia ter ele na próxima fase já da Libertadores. Bom, e aí, antes que você fale, pô, Rick, mas e aí, é verdade, é mentira? Eu não sei, cara. Eu não sou repórter, tô só trazendo aqui a informação dos amigos e dando a minha opinião. Informação aqui do TV Espírito de Porco tem negócio. Palmeiras é mais um clube na briga pelo volante Arthur da Juventus. Então, a minha opinião é que seria uma baita contratação pro Palmeiras. Quero muito saber a sua opinião, tá bom? Você curtiu esse vídeo? Então deixa o like, deixa o hype, não custa nada, mas deixa um comentário também porque eu quero saber a sua opinião, ela é muito importante aqui nesse canal, tá bom? Não deixe de se inscrever e eu separei alguns produtinhos aqui no Mercado Livre, entra por ele e compra alguma coisa que você vai ajudar o canal do Rick Covil. Você não vai gastar nada mais e você vai estar destinando uma parte da compra que você fizer pro canal do Rick Covil. Então dá essa força aí, pô. Se você precisar comprar alguma coisa aí, uma geladeira, um videogame, qualquer coisa, você entra aqui pelo produtinho que eu separei e aí você faz a sua pesquisa pelo aplicativo que vai contar uma comissão aqui pra nós, tá bom? Então, ó, tá passando outros vídeos aí, deixa o seu like, seu hype, tamo junto, é nóis!